Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Amém. Você que nos acompanha aqui, você que nos ouve pela rádio, você que nos acompanha pela internet, pelas mídias sociais, graça e paz. Nós estamos na nossa série O Doce Som da Graça, hoje chegando à 10ª semana, 10ª mensagem, penúltima mensagem desta série que tem nos abençoado. O Doce Som da Graça, essa mensagem que é baseada na Bíblia Sagrada e no livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan. O tema da noite é Em Comunhão com a Verdadeira Luz. Em comunhão com a verdadeira luz. João capítulo 1, versículos 1 e 14. João 1 e 14. Em comunhão com a verdadeira luz. Você que achou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais uma noite maravilhosa, pela Tua presença que flui em nosso meio, em nossos corações. Graças te damos. Ministra uma palavra de fé e de transformação aos nossos corações e que nós possamos viver uma vida iluminada por Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor da igreja. Que nós possamos crescer a cada instante mais em Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Assim oramos no nome dEle, Jesus. Amém e amém. Em comunhão com a verdadeira luz, João capítulo 1, versículos 1 e 14. Diz a palavra: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao longo da história, antes de Jesus Cristo, pré-Jesus Cristo, nós vimos muitas pessoas tentarem viver na luz. Mas essas muitas pessoas não conseguiram viver na luz, ou não conseguiram viver numa luz plena, porque essas pessoas se encontravam debaixo de maldição, essas pessoas se encontravam debaixo do pecado. O pecado consumado havia gerado morte e havia gerado afastamento de Deus, e as pessoas não conseguiam viver na plena luz. O homem não conseguia por si só dar um passo adiante, porque esse homem estava na escuridão, esse homem se encontrava nas trevas. Mas aquele que é a palavra, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, ele tornou-se carne, e a Bíblia vai dizer que ele viveu entre nós. Ele viveu no meio de pessoas de carne e sangue, ele viveu no meio de pessoas iguais a você e iguais a mim. Ele viveu entre nós e experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Ele sofreu por você e por mim. Ele sofreu pela sua família. Ele sofreu por cada um de nós. Ele experimentou as mesmas provações, as mesmas tribulações. Jesus Cristo, esse é a verdadeira luz. A Bíblia vai dizer, você não precisa ir em Filipenses 2, 6 a 8, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante a você e tornando-se semelhante a mim. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que coisa maravilhosa! A verdadeira luz veio ao mundo. A verdadeira luz iluminou os homens. A verdadeira luz iluminou a sua vida e a minha vida. Nós que vivíamos, nós que jazíamos em trevas, nós que vivíamos prostrados na escuridão do pecado, nós que vivíamos debaixo de maldição, a verdadeira luz veio e iluminou as nossas vidas. Jesus, cheio de graça, cheio de verdade, ele veio a este mundo, ele se esvaziou, ele se tornou sujeito às mesmas provações de todos os homens. Misericordioso e gracioso Deus. Deus que não usurpou ser igual a Deus.
Deus que veio para experimentar todo o sofrimento do ser humano. Deus que veio viver num mundo prostrado e caído por causa do pecado do Adão do Éden. Deus que veio experimentar as mazelas da humanidade. Deus que veio a esse mundo para morrer uma morte maldita por você e por mim. Deus que se tornou sujeito a todas as tentações, a todas as provações que você e eu, que nós somos sujeitos. Deus, e mesmo com isso, Deus esvaziado, Deus homem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não pecou. Não pecou. Deus que olhou nos teus olhos, Deus que olhou nos meus olhos, Deus que nos inspirou confiança, Deus que nos disse: eu escolhi andar com vocês, eu escolhi resgatar vocês, eu escolhi lhes trazer vida e vida abundante. Eu não dou as costas para vocês, eu não abandono vocês, eu não deixo vocês viverem uma vida escravizadas pelo pecado, eu não deixo vocês viverem uma vida mortificada pelo pecado, eu não deixo vocês viverem uma vidinha qualquer. Eu venho e me ofereço em teu lugar. Aquele castigo que era para ser você a levar, aquele castigo que era para ser você a sentir e experimentar, eu vou sentir por você, eu vou morrer por você, e eu escolho lhes trazer vida e vida abundante. Ao invés de nos matar ou nos abandonar na morte do pecado, Ele vem nos trazer vida e vida abundante. Ele diz para você e para mim: eu escolho entrar no mundo de vocês. Porque talvez a humanidade estava dizendo: mas Deus não sabe o que é passar fome, Deus não sabe o que é ser traído, Deus não sabe o que é ser enganado, Deus não sabe o que é ser caluniado. Talvez houvessem pessoas ao longo da história, pessoas essas que tentavam viver na luz, mas não conseguiam viver na luz por causa do pecado, dizendo isso. É muito fácil para Deus estar num trono de glória, é muito fácil para Deus estar lá no seu reino, é muito fácil para Deus estar lá nos céus e dizer: ó, você é um pecador, ó, você está vivendo destituído da minha glória, ó, você está vivendo afastado de mim. É muito fácil isso. Talvez houvessem pessoas que dissessem isso, mas Ele olha nos nossos olhos e diz: eu escolhi entrar no mundo de vocês de carne e de osso. Eu escolhi entrar no mundo de vocês e ser sujeito à fome. Eu escolhi entrar no mundo de vocês e ser sujeito a traições. Eu escolhi entrar no mundo de vocês e ser sujeito a ver pessoas se aproximarem de mim por interesses. Eu escolhi entrar no mundo de vocês para me tornar compassivo, para me tornar longânimo e para mostrar que eu, acima de tudo, sou misericordioso. Eu, acima de tudo, sou bondoso. Eu, acima de tudo, sou gracioso. Eu escolho entrar no mundo de vocês, onde vocês se encontram maltrapilhos, onde vocês se encontram mancos, onde vocês se encontram coxos, onde vocês se encontram cegos, onde vocês se encontram doentes, onde vocês se encontram mortos espiritualmente. Eu escolho entrar no mundo de vocês, e eu escolho tocar em vocês. E eu escolho trazer vida para vocês. E eu escolho vivificar vocês. E eu escolho pôr vocês para fora desse mundo de trevas e desse mundo de medo, porque eu sou o amor. Eu não quero que os meus vivam uma vida no pecado e na morte. Eu convido vocês a andar comigo, assim diz Jesus. Eu convido vocês a andar comigo. O homem por si só, como eu disse, não podia chegar a Deus. O homem, na sua condição, destituído e afastado da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, que todos se desviaram, que todos se extraviaram, que todos se fizeram inúteis. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há ninguém. O homem por si só não podia dar um passo, não podia se chegar a Deus de forma alguma. Mas Jesus vem e diz:
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Mas eu sou o caminho. Quem vem a mim conhece o caminho. Mas eu sou a verdade. Quem vem a mim conhece a verdade. Mas eu sou a vida. E quem vem a mim tem a vida. É andando comigo que vocês receberão a verdade. É andando comigo que vocês receberão a vida. É andando comigo que vocês serão conduzidos ao Pai. É andando comigo que vocês receberão a reconciliação. Mas pastor, o homem estava morto em pecados e delitos. Pastor, o homem estava vivendo debaixo de uma escravidão. Como é que esse homem poderia ir a Jesus se ele estava morto? E morto não pode ir a lugar algum. O morto está morto. Então, meio confuso isso, é meio complicado isso. Não. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei era simplesmente, como nós já explicamos aqui diversas vezes, para mostrar ao homem que ele estava destituído da glória de Deus. Que o pecado do Adão do Éden tinha trazido consequências seríssimas para toda a humanidade. Porque na carne nós somos descendentes do Adão do Éden. Nós levamos tudo do Adão do Éden. Tudo aquilo que pulsa na tua carne, todas aquelas paixões infames que pulsam em nossa carne, isso descende do Adão do Éden. Nós precisamos entender isso. Que na carne não há bem algum. Nós precisamos compreender isso. Que na carne nós estamos mortos. Então a lei veio para avultar o pecado. A lei veio para mostrar, o homem por si só não pode dar um passo. O homem sem Deus está morto. Aí veio Jesus. A Bíblia vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade. O que é graça? Favor imerecido. Nós que estávamos no pecado, nós que estávamos nas trevas, nós que estávamos destituídos, nós que estávamos afastados, nós que não tínhamos vida, nós que vivíamos na escuridão, nós que vivíamos prostrados, nós que vivíamos caídos. O próprio Deus se esvazia da sua glória e vem ao nosso encontro. Não fomos nós que o buscamos, foi Ele quem nos buscou. E Ele nos buscou e nos tocou. E a Bíblia vai dizer que se Ele toca, nós somos sarados. Se Ele toca, nós somos curados. Se Ele toca, nós somos vivificados. E a graça de Jesus veio. A graça de Deus veio revelada em Jesus. E nós passamos a ter vida. Aí Ele diz: você não pode viver uma vidinha de alguns minutos. Você não pode viver uma vidinha de alguns dias. Você não pode viver uma vidinha de alguns meses. Eu tenho para você abundância de vida. Eu tenho para você um rio que flui do trono da graça de meu Pai. E esse rio vai inundar a sua vida por completo e vai mudar a história da sua vida por completo. Mas para você se banhar nesse rio, você precisa me seguir. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém poderá ir ao Pai senão por mim. A lei não pode levar o homem. A religião não pode levar o homem. A carnalidade não pode levar o homem. O pecado não pode levar o homem. O homem por si só não pode ir ao Pai. Mas Jesus te conduz e me conduz ao Pai. E Ele diz para você e para mim: ande comigo, tenha comunhão comigo, receba a verdade que liberta, a verdade que liberta. Jesus tem uma verdade que liberta. A verdade de Jesus te liberta das correntes da escravidão do homem, das correntes da escravidão da religião. Porque eu postei até uma frase ontem do Rubem Alves, que hoje está no trono da glória com o Senhor. Foi para a glória ontem, Rubem Alves. Eu
postei uma frase do Rubem Alves, e eu nem sabia que o Rubem Alves estava internado. Depois vinha saber que o Rubem Alves estava internado e veio a falecer. Ele diz que Deus nos criou com asas, a religião nos colocou em gaiolas. Deus nos criou livres para voar, mas a religião veio e podou as nossas asas e nos colocou dentro de gaiolas. E nós ficamos engaiolados, e nós ficamos presos, e nós achamos que não tem outra vida senão dentro dessa gaiola. E nós desconhecemos o mundo belo e florido e glorioso que Deus tem para nós. E nós nos acomodamos que passa dia, volta dia, sai dia, entra dia. Nós estamos dentro de uma gaiola. E talvez mesmo que nossas asas voltem a crescer, nós sejamos tão acostumados a viver dentro das gaiolas que nós não queremos mais bater asas e voar. Nós não queremos mais voar voos perfeitos. E nós nos acomodamos a viver presos dentro da religião ou dentro de uma vidinha qualquer de carnalidade, pecado e morte. Mas Jesus diz: ande comigo, voe comigo, receba a verdade, receba a vida, vá ao Pai. Há uma reconciliação em Jesus. O homem destituído da glória de Deus em Cristo Jesus é reconciliado com Deus. O homem morto em pecado e delitos em Cristo Jesus é vivificado em Deus. O homem afastado de Deus é aproximado de Deus em Jesus. O homem que estava vivendo longe da presença do Pai volta à casa do Pai. Talvez como na história do filho pródigo: se eu ficar nessa terra eu vou morrer de fome. Talvez o homem tenha voltado como na história do filho pródigo, que não está preocupado com o coração do pai, com o sentimento do pai, que não está preocupado com a mágoa que o pai sentiu ao vê-lo se afastar da sua casa. Ele está dizendo: essa terra está passando fome, e se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, então eu vou voltar lá para a casa do meu pai, porque os servos dele têm que comer e têm que beber, e eu aqui não tenho nada. Talvez o homem tenha se chegado à casa do pai por algum interesse, tal qual a história do filho pródigo. Mas tal qual a história do filho pródigo, o pai não quer saber qual é a desculpa esfarrapada. O pai não quer saber qual é a conversa fiada que você e eu vamos contar. O pai quer te abraçar, o pai quer te beijar, o pai quer colocar a sandália nos seus pés, o pai quer colocar uma nova roupagem em você, o pai quer colocar um anel no seu dedo, o pai quer te chamar para ir junto à mesa com ele. Será? Deus é maravilhoso. Em Cristo Jesus houve uma reconciliação. Em Cristo Jesus houve o perdão. Em Cristo Jesus houve a justificação. Em Cristo Jesus houve um novo tempo, uma nova era. Houve algo extraordinário quando Jesus veio ao mundo, e quando Jesus tocou na humanidade, houve cura. Mas ele diz: não se contente apenas com essa cura, conte comigo, seja semelhante a mim. Conheça a verdade, conheça aquilo que traz liberdade, conheça aquilo que traz vida, conheça aquilo que traz abundância. Queridos, nós temos sido convidados a andar em comunhão com aquele que é a verdadeira luz. Você e eu, nós temos sido convidados a andar em comunhão com aquele que é a verdadeira luz. Entretanto, nós não podemos confundir. Nós não podemos confundir as coisas na jornada dessa vida de comunhão. Essa vida de comunhão é uma jornada, dia após dia, hora após hora. Mas nós não podemos confundir as coisas, porque muitos apresentam por aí, pelos séculos dos séculos: venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e não terás lutas. Venha para Jesus e a sua saúde física vai melhorar. Venha para Jesus e o seu casamento será um sucesso. Muitos vendem isso por aí. Nós não podemos confundir as coisas, porque é aí o grande problema. As pessoas se acomodam nisso. As pessoas se acomodam nesse discurso.
e deixam tudo para Jesus resolver. Deixam tudo para Ele resolver. Ah, Senhor, agora estou nos teus braços, então os meus problemas acabaram. Resolva os meus problemas, Senhor. Eu ganho R$1.000, gastei 3.000 no cartão de crédito. O Senhor vai dar um jeitinho de pagar, você diz. O Senhor é bacana comigo, a beça, vai dar um jeito, você diz. Ah, que coisa boa. Eu estou 6 meses sem pagar a luz, a conta não cortou. Jesus é bom demais. Meu Deus. Meu Deus. Com Jesus não tem luta. Com Jesus. Com Jesus a saúde. Oh, que maravilha. E eu vou ficar pegando chuva. E eu vou chegar em casa. E eu não vou me secar. Mas eu não vou ficar resfriado. Porque Jesus é bom. Jesus me curou lá na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa. Meu filho nasceu, mas eu não vou dar vacina dele, porque Jesus é bom demais e Jesus é a vacina. E que coisa boa! Meu casamento vai de vento em popa. Eu bato na minha mulher, eu bato no meu marido, eu grito, eu xingo, eu faço, eu aconteço, mas Jesus é maravilhoso. Por favor, né? Por favor. As pessoas ficam ouvindo o discurso de homens maus e perversos e parecem que não querem crescer, se acomodam com o discurso, aceitam aquele discurso e aí é um grande problema. Jesus vai resolver, querido, o que ele tinha que resolver, já resolveu há 2.000 anos atrás lá na cruz do Calvário. Ele morreu uma morte maldita, foi transpassado por você e por mim, tomou cusparada na cara por você e por mim. Ele já fez tudo, ele já bradou, tetelestai, está consumado. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele não só morreu, mas ele ressuscitou por você e por mim. E o símbolo da nossa vitória não é o fim dos problemas. O símbolo da nossa vitória não é o fim das lutas. O símbolo da nossa vitória não é a melhora na saúde. O símbolo da nossa vitória não é o sucesso no seu casamento. O símbolo da nossa vitória é o triunfo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O símbolo da nossa vitória é o triunfo de Cristo lá na cruz. Cristo triunfou sobre a cruz. Cristo triunfou sobre Satanás. Cristo triunfou sobre o inferno. Cristo triunfou sobre principados e potestades. Cristo triunfou sobre tudo e todos. Cristo venceu. Cristo ressuscitou. Cristo nos justificou. Cristo nos deu vida e vida com abundância. Esse é o símbolo da vitória. O triunfo de Cristo. E quanto mais eu morro para mim mesmo, quanto mais eu deixo a minha velha vida lá na cruz do Calvário, mais de Cristo eu tenho, mais de Cristo eu recebo, mais com Cristo eu me pareço. Porque na contabilidade de Deus, perder é ganhar. Quando eu perco a mim mesmo, quando eu perco a minha identidade carnal, almática, adâmica, quando eu perco a minha identidade com o velho homem, mas eu me pareço com o novo homem, que é criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Quando eu perco as minhas vontades, os meus desejos, mas eu me pareço com Jesus. Mas eu me pareço com Jesus, e me parecendo com Jesus, tudo vai bem. Me parecendo com Jesus, eu vou triunfar. Os problemas vão vir, mas eu vou triunfar. Me parecendo com Jesus, as lutas vão vir, mas eu vou vencer. Me parecendo com Jesus, as más notícias, as debilidades físicas dessa carne que nós vestimos vão surgir, mas com Cristo Jesus nós vamos superar todas elas. Me parecendo com Jesus, os problemas do casamento aparecerão, a diversidade de um e outro aparecerá, mas nós conseguiremos superar tudo isso. Para apresentar uma noite sem água, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra coisa semelhante, mas sangue irrepreensível, tal qual Jesus nos entregou. E parecendo com Jesus, as coisas virão, os problemas virão, as lutas virão, as
as dificuldades virão, as más notícias baterão na nossa porta, mas em todas essas coisas nós seremos mais do que vencedores. Mas nós temos que, a cada dia, mortificar o velho homem. Nós temos que, a cada dia, mortificar a velha criatura. Nós temos que, a cada dia, seguir Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele quem nos conduz ao Pai. E eu tenho ensinado aqui algumas vezes que nós não fomos predestinados para o céu, nós fomos predestinados para Cristo. Muitas pessoas aí falam errado, e eu também já falei muitas vezes errado, já me justifiquei, graças a Deus por isso. Deus iluminou os nossos olhos. Nós não fomos predestinados para o céu, nós fomos predestinados para Cristo. Quem nos conduz ao céu, quem nos leva ao Pai, é Cristo. Nós fomos predestinados a ir para Ele, e nós fomos a Ele, mas Ele nos convida a conhecê-lo todos os dias, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nesse processo, nessa comunhão, nessa entrega, nós precisamos entender definitivamente que o velho homem ficou para trás, que surgiu de fato um novo homem, mas que ainda nós não somos tudo aquilo que devemos ser. Eu não sou tudo aquilo que eu devo ser. Você não é tudo aquilo que você deve ser. A cada instante nós devemos ser mais e mais semelhantes a Jesus Cristo, porque nós temos um modelo a seguir, e esse modelo é Jesus Cristo. Nós temos um modelo a seguir, o modelo é Jesus Cristo. Dá uma corridinha lá em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 1. Versículos 4 ao 7, diz o Evangelho: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Jesus foi declarado Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Nós não devemos nos parecer com o Adão do Éden, porque o verdadeiro Filho de Deus se chama Jesus Cristo. Nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. Se nós nos parecermos com Adão do Éden, nós seremos seres carnais, almáticos e religiosos. Mas nós temos um convite a nos parecer com Jesus Cristo, porque mediante o Espírito de Santidade Ele foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, por meio dele, porque ele me tocou, ele te tocou. Não há mérito da tua parte, não há méritos da minha parte, o mérito é dele. Nós já falamos sobre isso aqui. Por meio dele e por causa do seu nome, graças a ele, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha que coisa interessante. Por meio dele, por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado. O que é graça e apostolado? Muitas pessoas confundem o que é isso. Vou aproveitar essa oportunidade de hoje para falar um pouquinho sobre isso. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem muitos lugares dizendo que a graça é de Paulo. Tem muitos lugares dizendo que, nós pregamos a graça de Paulo. A graça é de Jesus. Por favor, nós vamos deixar de ser criança e vamos crescer. A graça é de Jesus. Recebemos graça e apostolado. A graça é de Jesus. Nós precisamos entender isso. Pastor, mas já pedi desculpas aqui de tudo. Está gravando a ministração. Eu já falei isso 200 vezes aqui. Nós durante muito tempo fomos papagaios, repetimos o que os outros diziam, né? Mas graças a Deus, Deus iluminou os nossos olhos, destapou os nossos ouvidos, revelou-nos a sua graça, e nós entendemos a graça de Jesus. Paulo, você, eu, somos ministros da graça, servos de Cristo.
Aí o apóstolo Paulo vai dizer, é ele mesmo que está escrevendo aqui. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça, favor imerecido e apostolado. O que é o apostolado? O apostolado é o pacto da graça. Você sabe que tinha o velho pacto, e esse velho pacto precisava ser cumprido. Esse velho pacto foi cumprido quando o Cordeiro de Deus foi imolado em nosso lugar. Quando Jesus Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Quando Jesus Cristo se ofereceu como Cordeiro de Deus, morrendo a nossa morte lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo venceu a cruz. Quando Jesus Cristo venceu por você e por mim, foi cumprido o velho pacto. Ele disse, está consumado. O velho pacto está cumprido. E a partir da ressurreição de Jesus Cristo, houve o início de um novo pacto. O pacto de melhores e superiores promessas. O pacto da graça. E neste pacto da graça, nós temos o apostolado, que é o pacto da graça com a doutrina da sua graça, com a revelação da sua graça. Nós precisamos entender isso. Por quê? A graça e o apostolado vieram para quê? Para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Não é mais pela lei, não é mais por rituais, mas também não é por libertinagem. Também não é por carnalidade, também não é por viver de qualquer jeito, é para viver pela obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, essa carta de Paulo à igreja de Roma, ela é muito atual, porque ela serve para você e para mim. Nós também estamos entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou mudar aqui. A todos os que estão em Lópolis, a todos que estão ao alcance das nossas vozes, seja aqui na vizinhança, seja através da rádio, seja através das mídias sociais, seja através da internet, a todos os que são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz de Jesus para cada um de nós. Neste processo de comunhão com Deus, neste processo de intimidade com Deus, nós recebemos a graça, o apostolado, nós recebemos a graça e a paz, nós recebemos o amor e o perdão, nós recebemos a justificação e a vida, nós recebemos a reconciliação e o amor, nós recebemos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, nós recebemos um selo da promessa, nós recebemos a presença viva e eficaz de Jesus em nós, nós recebemos um convite para andar com Ele todos os dias. Nós precisamos entender quem somos. Sem Deus, nada somos. Mas com Deus, somos perdoados, justificados, amados. Nós precisamos entender que sem Deus, estamos mortos em pecados e delitos. Mas que com Deus, em Cristo Jesus, nós temos vida nova, vida plena, vida feliz, vida abundante. Nós precisamos entender como somos olhados por Ele. Nós precisamos compreender como Ele nos ama. E como eu falei, talvez você tenha se chegado a Ele por muitos motivos. Talvez você tenha se aproximado dEle por muitos motivos. Mas Ele olha nos seus olhos e nos meus olhos e Ele diz para cada um de nós: eu te amo demais. Eu te amo muito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha vida era uma vida de pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A sua vida era uma vida de pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Viveremos então no pecado para que a graça seja mais manifesta? Não, porque nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para o pecado. Agora, nós não vivemos uma vida mais entregues ao pecado. Não vivemos mais uma vida entregues à corrupção da carne. Nós temos um Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos o selo da promessa em nós. Nós nos tornamos um só Espírito com Ele. E Cristo em nós, esperança
da glória. Nos chama, nos convida e nos faz entender que é preciso morrer de vez todo o velho homem. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias das nossas vidas. Para que o novo homem, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade, apareça. Mas para ele aparecer eu preciso diminuir. Para ele aparecer eu preciso me esvaziar. Para ele aparecer eu preciso abandonar o meu eu. Para ele aparecer eu preciso mortificar o meu querer. E dizer: Senhor, cumpra aquilo que lhe apraz. Cumpra aquilo que tu desejas. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender de vez que não podemos mais viver o toma lá da cá da religião. A religião vive um toma lá da cá. Já temos falado isso algumas vezes. A religião ensina você a viver um toma lá da cá. Eu dou um dízimo, eu sou abençoado, eu vou ao culto, eu sou protegido, eu oro 2 vezes ao dia, e aí Deus guarda o meu dia, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Que nós possamos abandonar esse toma lá da cá da religião. Que nós possamos dizer para Ele: Senhor, eu semeio porque o Senhor me deu para semear, e eu me alegro de ter a oportunidade. Eu que era um maltrapilho, eu que era um nada, eu que era um ninguém, o Senhor me fez filho, o Senhor me fez irmão de Jesus Cristo, o Senhor me fez uma nova criatura, e eu me alegro em poder semear em boa terra. Senhor, não tem coisa melhor, não tem programa melhor do que eu ir congregar com os irmãos. Que coisa maravilhosa eu ir às terças-feiras, nos cultos das redes, no culto de domingo, para juntos congregar com os irmãos. Eu não faço isso por interesse, eu faço isso porque não tem programa melhor. Que nós possamos dizer: Senhor, eu oro porque é intimidade contigo que eu me conheço como eu de fato sou conhecido por ti. É andando contigo que eu experimento quem de fato eu sou. Que nós possamos abandonar o toma lá da cada religião e possamos nos entregar por inteiro a Jesus Cristo, Senhor nosso da igreja. Já falou aqui, quero terminar falando sobre isso. Hoje o pessoal está comemorando o Dia do Amigo. Talvez você lá no Facebook, no Twitter, já tenha mandado vários tweets, várias mensagens no Facebook para vários amigos. Mas eu quero dizer para você que Jesus seja o primeiro amigo a ser lembrado por você. Talvez você não tenha nem agradecido a Ele hoje. Talvez você não tenha nem se lembrado de dizer: Senhor Jesus, que amigão que o Senhor é. Senhor Jesus, como Jadir falou aqui, quando todos aqueles que se dizem meus amigos estão ocupados, o Senhor está sempre presente na minha vida. Quando muitas pessoas que eu considerava amigo deram as costas para mim, o Senhor estava de braços abertos para mim. Senhor Jesus, é a tua presença que me completa. Talvez você não tenha dito isso, talvez você tenha mandado para todos os 500, 600, 1000 amigos que tem na sua lista e não tenha lembrado sequer de Jesus. Talvez Jesus para você tenha sido aquele amigo distante de 5, 10 anos atrás, que tenha sido um grande amigo na sua vida, mas que hoje você nem ao telefone fala mais com ele. Que talvez as coisas mudaram e você casou, e você teve filhos, e você agora vive uma outra vida. E deixou meio que de lado aquele amigo. Talvez Jesus seja assim para você. Mas eu quero te convidar a chamar Jesus como centro da sua vida. Eu quero te convidar a chamar Jesus como centro da sua atenção. Eu quero te convidar a chamar Jesus. Eu quero te convidar a dizer para Ele: Senhor, eu aceito o convite de andar contigo. Eu aceito o convite de andar em comunhão, porque eu sei que Tu és o meu amigo. E andando com Jesus, tudo vai bem. Andando com Jesus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo nas tribulações, nós saberemos que teremos alguém com os braços estendidos para nos colocar de pé. Que teremos alguém para nos abraçar, para cuidar de nós, para nos amar. Mesmo quando todos derem as costas para nós, nós teremos alguém que nunca, jamais irá nos abandonar. Amém, Jesus. Lembre-se diariamente daquele que te trouxe perdão, daquele que trouxe libertação da culpa,
lembre-se de Jesus. Eu quero dizer para você que o perdão de Jesus na sua vida, ele precede o arrependimento. Você foi aceito antes de implorar por misericórdia, porque morto não podia implorar por nada. E você foi aceito e amado por Ele antes de falar qualquer coisa. Antes de falar qualquer coisa, Ele já te amava. E Ele te ama tanto, e Ele te convida a andar com Ele. Você não aceita Jesus como Salvador, porque foi Ele quem te aceitou. Você não aceita Jesus, eu estou dando uma chance para Jesus, como muitos por aí falam. Eu aceitei Jesus, eu dei uma chance para Jesus na minha vida. Morto não aceita ninguém. Eu falo sempre aqui, morto não aceita nem o terno que vai ser enterrado. Fala que pode estar de uma lista só, chapéu de baiana. Morto não aceita, morto não pode levantar ele. Mas Jesus te aceitou e me aceitou. Jesus te amou e me amou. Jesus se entregou por cada um de nós. Antes mesmo de nós termos balbuciado qualquer palavra, Jesus te amou, te ama e sempre te amará. O que você tem que fazer é andar com Ele. O que você tem que fazer é receber o chamado dele. Dizer: Senhor, eu estou disposto a andar contigo. Eu estou disposto a tomar a minha cruz e seguir. Eu estou disposto a enfrentar os desafios da vida contigo. Porque eu sei que não há companhia melhor para se estar senão na tua companhia. Arrisque tudo na comunhão com Jesus. Arrisque tudo na comunhão com Jesus. Você não tem o que perder. Aliás, você não tem nada, tudo é dele. Arrisque tudo. Deus é o doador da vida. Deus não é o negociador da morte. Ele é o doador da vida. Para terminarmos, você não precisa ir. Gálatas 2:20 diz a palavra: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A palavra, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, agora habita em nós. Ele habitou entre nós, Ele andou entre nós, mas Ele agora habita em nós. Ele é por nós, Ele é sobre nós, Ele é conosco. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ele te amou, Ele me amou, Ele se entregou por cada um de nós. Por isso, ande com Ele, ande na luz, na verdadeira luz de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua vida em nós. Muito obrigado pela sua comunhão. Muito obrigado pela sua palavra de reconciliação. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu perdão. Que nós possamos andar contigo todos os dias de nossas vidas. Que nós possamos compreender e entender o teu mistério. Que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem nos chamado a vivenciar. Que nós possamos viver graça e apostolado todos os dias de nossas vidas. Que nossas famílias venham receber da tua graça, do teu amor, do teu perdão e da tua paz. Que as nossas vidas sejam vidas para o teu louvor e para a tua glória, para a tua honra. E que nós possamos, dia após dia, hora após hora, te honrar. Que nós possamos ver Cristo formado em nós. Sempre, sempre e sempre. Assim oramos. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. Desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vá em paz, vá feliz, aplauda Jesus.